Apoie a Brasil Paralelo. Investindo apenas R$10 mensais, você se torna um membro patriota e ganha 15 dias de acesso ao nosso melhor plano como cortesia. Clique no link da descrição e saiba mais. O mero fato de eu seguir essa regra natural, sequência de Fibonacci, por exemplo, para fazer uma construção arquitetônica. Se eu sigo esse número, mas... E aí que vem o que o Rafa estava falando também. Se o fim é a coisa em si, se é algo eminentemente utilitarista, parece que ainda assim ele não nos capta, ele não nos toca. A coisa vira pastiche. A coisa vira um pastiche. Então, por exemplo, você pega uma pirâmide do Egito. Uma pirâmide, né? Assim, é claro que tem toda a complexidade, mas assim, uma pirâmide. Você olha... Tem uma pirâmide em Las Vegas também, não né? tem, exato, podia ter uma pirâmide. Mas se Tem você uma torre pega... Eiffel em Las Vegas. Mas se você pega, por exemplo, um prédio do centro de São Paulo aqui, esse prédio está seguindo medidas geométricas, assim, não é um prédio aleatório que a pessoa vai pegando um monte de coisa e jogando lá e falou, minha obra de arte. Até para ele ser construído, para ele ficar em pé, ele teve que seguir várias medidas ali, ele obedeceu a determinadas leis. Uhum. O que faz com que eu olhe para a pirâmide e fique... Que é uma das coisas da arte, né? A arte, você sabe que a arte funcionou quando você olha para ela e fala... Você encanta, né? Ele é um momento de embevecimento tal que a gente não tem palavras, porque... É aquilo que o Breda falou num podcast. Você entra numa sintonia tão grande com aquilo que a sua reação natural é a contemplação. Por isso que as pessoas entram na Capela Sistina e elas ficam caladas. Ninguém entra na Capela Sistina e fica gaiateando. Por quê? Porque, a não ser que a pessoa não esteja prestando atenção. Mas se ela se dá a prestar atenção àquilo, aquilo a deixa embevecida, de certa forma. Coisa essa que um prédio ali do centro de São Paulo, por exemplo, por mais bem construído e novo que ele esteja, não vai fazer. Por muito, mas aqui em São Paulo mesmo, na Paulista ali, tem um prédio que destoa de todos os outros da Paulista. Uhum. Arquitetonicamente, você vê que ele tem uma arquitetura mais clássica e tal. Eu não sei se ele foi construído em algum outro período ou se ele já estava se propondo Isso a ser é uma daquele questão. jeito. Mas só de você parar e né? olhar para aquilo, você já sabe que tem alguma coisa ali. Você fala, cara, pô, isso aqui é um prédio bonito, sabe? E ele é utilitarista também, porque ele tá ali quadrado, servindo para, entendeu? É porque essa distinção aí, tipo, de utilitarismo, tipo, ela não faz sentido, porque tipo, o que é feio não funciona. Exato. Então, tipo, o que as pessoas estão chamando de funcionar é um nível bem mais baixo de existência, né? É tipo, pensando somente na mera existência do homem. É um homem animalizado. Homem bicho, realmente. né? É como você anda, por exemplo, você anda em Nova York, né? Tipo, eu morei no Brooklyn durante muitos anos. E eu morava do lado de projects, né? Que são estruturas que surgiram principalmente a partir dos anos 60, com Lyndon Johnson, né? Quando ele estabeleceu aquela guerra contra a pobreza, que terminou sendo a guerra da vitória da pobreza, em que ele resolveu colocar as famílias quebradas, né, em estabelecimentos, seguindo aquela arquitetura meio de Le Corbusier. Assim. Le Corbusier foi um grande idealizador dos projects. Inclusive do Niemeyer. Só que o Niemeyer bebe dele, né? Sim. Se bem que é difícil dizer, né? Tipo, a merda tem essa coisa retroativa, assim, de se retroalimentar. Se retroalimenta. O ponto você passa por um project nos Estados Unidos hoje e a coisa parece uma cadeia. Aí você vai para as escolas que estão junto dos projects, que é a escola onde aquele moleque que está ali, né, que saiu daquele lugar, ele vai para aquela escola ali, né? Ela parece um presídio também. Aí você anda na rua e os carros passam, aqueles carros rebaixados assim, com um som altíssimo, tá ligado? Cantando uma glorificação da bandidagem e da vida da prisão e tal, não sei o que lá. Tudo é construído já de lojas forma, ao redor, engenharia social. As lojas ao redor vendendo indumentárias que é pro cara andar meio no estilo vagabundão, assim, e tal. Então o cara sai daquela casa, vai pra aquela escola, escuta aquela música, veste aquela roupa, tipo, e o cara termina na cadeia, a galera acha que o quê? Exato. Foi uma grande coincidência? Cara, mas isso tem tudo a ver com os símbolos, né, Mena? Assim, isso... Qual que é a influência? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, cultura pop, a gente
Pô, você pega uma Madonna da vida, sabe? Esses grandes artistas de cultura pop. Qual que é a influência que elas passam pro público que tá ouvindo? Não só da música, tá? Mas tipo, da moda, da TV. Pô, você liga a TV, cara, os programas de TV, né? A gente percebe essa degradação cultural de uns anos para cá. O que isso influencia na vida das pessoas? Eu posso simplesmente assim, tô assistindo isso aqui, mas, pô, eu... Poderia simplesmente não questionar isso. Tipo assim, deixa, o que tem? Deixa as pessoas viverem. Tem gente que gosta. De fato, não é pra matar ninguém, né? Não é isso. Mas assim, por que questionar isso? Por que não é válido como é válido Michelangelo? No fundo, tá influenciando, né? Tá influenciando. Então, assim, a função do artista é justamente estabilizar esses símbolos. Quando tu pega alguém que está focado nesse entretenimento, sem a função da arte, que é o que as pessoas entendem como arte hoje, mas não é, essa pessoa está corrompendo esses símbolos, né, que são importantes justamente para a gente formar, né, a nossa natureza e ir em busca da verdade, né, que é essa busca pelo divino. Agora, quando você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aqui, né, quando você pega Madonna, Lady Gaga, né, pessoas que estão utilizando certos símbolos ali de uma certa forma que justamente é contrária àquilo que a gente entende, né? Tu pega, por exemplo, a cruz invertida, né? Onde são... Você fala muito disso no seu Instagram, né? Inclusive. Sim. Inclusive tem que... Depois no final a gente vai perguntar o Instagram de cada um para todo mundo seguir aí, mas tem umas sequências, uns destaques aí sobre... Assustador. Comenta conosco, assim, o que é... Por que essa cruz invertida? É só uma cruz... Você tá vendo que eu tô aqui, né? Agulhando. Por que tem a cruz tá invertida? É só uma cruz invertida. Ou não é só uma cruz invertida? Então, na verdade, não era para ser só uma cruz invertida, né? Ela tinha um significado profundo ali, que é o significado da humildade, né? Onde São Pedro, ele se sacrificou, né? Ele se sacrificou não, né? Ele foi morto e ele não quis morrer como Cristo, né? Então, pediu para justamente inverter a cruz. Então, ela tem um símbolo ali forte de humildade. Agora, quando você pega, por exemplo, uma Madonna utilizando, né, ou Lady Gaga utilizando essa cruz invertida e comendo ali o crucifixo, enfim, tudo isso são símbolos que, de certa forma, a pessoa que está olhando aquilo ali, é como tu falou, digamos que ela não tem a atenção que a gente tenha. Tem um desdém, né? Ela tem um desdém. Só que, de fato, aquilo ali, ela está influenciando negativamente, por quê? Porque influencia num certo nível que a gente desconhece, que é o nível espiritual, entende? Então, só dela estar vendo aquela atmosfera, assim como no clipe lá do Lil Nas X, enfim, todas essas influências de hoje... hoje... que já vai até mais por um caminho mais profundo, assim, né? E é o caminho que hoje está muito forte, está muito em alta, né? Tá muito forte. Comenta, só para o pessoal, para a tênis, audiência entender. Tem um tênis que ele vendeu com sangue humano. Sim. Não, mas isso aí, por exemplo, a banda Kiss. Tu não viu essa, não? Com sangue humano. Uma gota de sangue humano. Não, e ele vendeu 666, né? Ou seja, muita gota. O cara foi muito... Olha a criatividade do sujeito. Marketing, pô. Tem uns caras com quem a gente fez turnê uma vez, o Flaming Lips, né? O vocalista estava me falando que eles fizeram uma prensagem de vinis, em que eles pegaram sangue de vários amigos dele, né? Tipo, pediram pra galera mandar a amostra pra fazer na prensagem dos vinis e tal. Tipo, e aí foi uma prensagem selecionada e tal. Obviamente não era sangue de qualquer pessoa. Né? Tipo... Não existe sangue grátis. Que loucura. Mas e aí, você estava falando, Mena, você ia explicar alguns para nós, por exemplo. Você pega, por exemplo... Só que aí é que tá. Existe uma linha tênue e a gente tem que tomar cuidado quando entra nesses assuntos, porque as pessoas, elas tendem a, né, ver ali como uma teoria da conspiração, ou alguma coisa nesse sentido. Até teve lá nos Estados Unidos o Satanic Panic, né? Teve um pânico satânico nesse sentido que as bandas de rock, elas começaram realmente a tomar uma certa proporção, por exemplo, Kiss, né? E aí Kiss tinha o The Demon, né? Então trazia de fato, né, símbolos ali, e eles faziam de uma forma teatral o show, né? Então começaram a trazer muito essa forma teatral pro rock, né, pro hard rock. E aí até a banda Kiss eles lançaram um quadrinho, né? E no quadrinho tinha o sangue dos membros da banda. Tá, e aí foi uma polêmica. Essa galera tem uma pira por sangue humano. Então, aí é o simbolismo da coisa. Exatamente. É tudo roqueiro, esses caras. Eu não discuto com o roqueiro. Aí tu pega hoje aqui no Brasil, né, Luísa Sonza, todos esses artistas que realmente eles estão trazendo esse simbolismo muito forte. Só que aqui no Brasil ainda com uma certa... Assim. uma certa
pobreza ali. Existe uma ingenuidade, né? Exato. As pessoas estão usando os símbolos sem saber exatamente o que está fazendo. E até porque tu pega, por exemplo, um rito, esse rito ele tem um poder tremendo ali, né, simbólico, que de fato ele não é aquela coisa, né? O símbolo ele vai muito além da razão, entendeu? É uma das linguagens mais poderosas que existem e as pessoas ainda não compreendem a força do símbolo. Num rito, por exemplo, que existe uma verdade ali por trás daquilo, né? Então, esses padrões que acontecem hoje com a indústria musical, né, é justamente muitas pessoas pensam que, será que não é só marketing? Né? Será que não estão fazendo só marketing? Com certeza tem gente lá no meio fazendo só marketing. Claro, mas sem aí quando dúvida. você olha, por exemplo, algumas coisas que realmente aconteceram, por exemplo, eu não sei falar o nome do cara, o Lil Nas, não sei o quê. Lil Nas. Não, Teve um show dele com o Travis Scott, não foi? Travis Scott, que morreu 9 pessoas lá, né? Pô, Morreram 9 pessoas. Elas foram Do pisoteadas no jeito. show. Não Foi foram esse? pisoteadas, não, cara. Não Começaram foram a ter pisoteadas. Isso foi o que saiu inicialmente. Elas eu morreram vi de isso aí. convulsão. convulsão, cara. Eita. Convulsão, no meio de um compilado. E é tão engraçado isso. Eu falei, eu vi o primeiro indício dos símbolos satânicos no show do Travis Scott. Sim. Aí eu vi o primeiro e falei, gente, para, né? Ela tá forçando. Tá forçando a amizade. Aí eu vi o Aí destaque eu vi o do segundo. João Mena. Aí depois eu vi. Não, eu vi o destaque do João Mena, eu falei, amado, eu não queria ter visto isso que eu tô sozinha em casa. Você lembra que eu te falei? Meu marido não tava, eu fiquei com medo. Porque assim, termina e é tão claro que uma pessoa que negue isso não tem o tique e o teco. Porque na blusa dele tem um portal em que a pessoa entra como um anjinho e sai como um capetinha. Então, assim, é um simbolismo absolutamente A própria óbvio. entrada lá, que tem A entrada era a boca de Moloch, Moloch. né? Uhum. Moloch. Gente, Só mas que, só um comentário legal que eu acho bacana pra audiência, porque a gente já tá acostumado com esse assunto, às vezes a pessoa tá escutando e fala, o que é esse negócio? Símbolo, simbolismo. O que é um símbolo, né? É quando se cria uma relação de analogia de uma coisa com outra. Mas essa coisa não é essa e essa não é essa. Mas existe um liame ali muito forte. Então, por exemplo, por que a cobra é o símbolo da traição? Lá desde Adão e Eva, por exemplo. Porque a cobra é rasteira, porque a cobra é calada, ela chega, ela é rápida, ela dá o bote rápido. Então, cria-se ali a cobra como símbolo da traição. Ela é calada pra você que não fala parça. Pra você que não fala. Pra você que não... Da Sonserina. Boa. Então, se a gente pegar esses vários símbolos, por exemplo, a pomba é o símbolo da paz. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, se você mostra uma pomba branca, você fala assim, isso aqui significa o quê? A maioria das pessoas reconhece aquele símbolo como símbolo da paz. Né? Então, esses são os símbolos. Então, quando você pega, por exemplo, o chifre. O que tem? O chifre está na natureza, ele está no boi, ele está... Tá, mas assim, se você tivesse que dar um nome para ele costuma ser o símbolo de quê? Entendeu? Então, assim, da pessoa que foi traída, por exemplo, né? Ou então, do demônio, e assim vai. Se eu pego esse símbolo que já é entendido consciente ou inconscientemente pelas pessoas e coloco no liquidificador e coloco isso tudo no mesmo lugar, eles vão invocar o mesmo tipo de comportamento. Tô falando alguma coisa muito absurda? Não, faz total sentido. E a palavra símbolo, né, symbolon, ele tem também esse sentido de unidade. E aí tu pega, por exemplo, o diabo, né, diabolon, que é justamente o relativismo, né, a dualidade. Então você vê que justamente essa corrupção que a gente fala, essa inversão que acontece, é só você parar para pensar na verdade e na mentira, né? No bem e no mal, no belo e no feio. Então, por exemplo, o feio, ele é justamente uma inversão simbólica que acontece, né, através dessas representações que hoje em dia estão muito fortes, né?